pacto, novo mandamento, o ministério do novo pacto. Não da letra, mas do Espírito. Agora não é mais o que foi escrito em pedras. Agora é o que foi escrito pelo Espírito em cada um de nós. Já foi imprimido a lei do Senhor, da graça já foi imprimida nas nossas mentes. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O 7 diz: ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 9. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível, meu Deus. 11. Porque se aquilo que se desvanecia, que estava desaparecendo, que estava acabando, era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como quem? E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel... aqui está um pouquinho errado, né? Ele trazia um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não percebessem que aquela glória estava indo embora, estava desvanecendo. 14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é o quê? Abolido, tirado, já foi, Cristo já aboliu esse velho pacto, essa velha aliança, entende? O 15. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, gente, isso quer dizer o quê? Quando diz que até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, sempre que é apresentado as leis mosaicas dentro das igrejas, do sistema religioso, sempre que é lido Moisés, como para as pessoas elas seguirem a Moisés, seguirem o pacto, a aliança ali que foi estabelecida ali com Moisés. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Por isso que no sistema religioso, quando se lê, quando se coloca o Velho Testamento, quando se lê Moisés, quando Moisés é lido, quando o pastor Moisés é o que direciona, aqui está dizendo que é colocado, é como se colocasse um véu no coração e as pessoas ficam cegas, elas não conseguem enxergar. Meu Deus. Por quê? Porque os olhos ainda não foram iluminados, como dizem Efésios. Porque enquanto tiver Moisés liderando os chamados altares, enquanto Moisés e liderar, for lido Moisés nos chamados altares por aí, afora, pelo mundo afora, tá? O véu sempre será colocado e o coração, no coração, como que foi colocado, e eles não conseguem enxergar. O véu sempre está posto sobre o coração deles, queridos, sempre. O 16. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o quê? O véu. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso é vida. Isso é o ministério de vida, né? É o ministério da graça. É o que o Senhor trouxe para nós. Então eu quero falar para os eleitos. Os eleitos até que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que pecado, medo e condenação já não existe mais. Aí é bom demais. Quando a Bíblia fala de pecado que já não existe mais, o Senhor já perdoou todos os nossos pecados. É aquele pecado que Adão, lá no Éden ainda, cometeu, aquele pecado espiritual. Esse Jesus já deu conta dele para nós. Esse Jesus já riscou a cédula. Esse Jesus já apagou, já removeu. Ele já tirou de nós esse pecado. Por isso que hoje ele chama a igreja dele a igreja santa, limpa, a igreja perfeita, uma igreja sem pecado, queridos. O pecado está aniquilado, porque até a lei estava o pecado, entende? Em Romanos 5,13, até a lei estava o pecado. E nós vamos ver isso. Em Romanos 5,13 diz assim, porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Meu Deus. Para os gentios, para os eleitos, desde antes da fundação do mundo, não há lei. Não há lei não significa libertinagem, sair por aí, ou não estou falando da lei do país, porque tem gente que tão ignorante que ainda, mas e o Bolsonaro não falou da lei tal, da lei... Gente, não é sobre essa lei, nós estamos falando aqui das leis mosaicas, dos 313 ordenanças que tinha e muito mais outras, tá? Nós estamos falando disso. E aqui, mesmo antes da fundação do mundo, os eleitos já eram livres, já eram totalmente perdoados, salvos e eleitos para sempre, queridos. Então o pecado já foi aniquilado. Em Hebreus 9:26, diz assim, em Hebreus 9:26, de outra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar. Aniquilar é o quê? Acabar, exterminar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aqui está falando de Cristo. Então, foi de uma vez por todas. Se não seria necessário ele vir várias vezes, vamos morrer várias vezes, vamos. Não, o Cordeiro era perfeito. O Cordeiro veio uma vez só e de uma vez por todas aniquilou o pecado pelo sacrifício dele mesmo, de si mesmo. Então, o pecado que está morto é o pecado espiritual que nos afastava de Deus. Esse pecado aí está morto. A igreja de Cristo não tem esse pecado. A igreja salva, eleita, perdoada, abençoada para sempre, não tem esse pecado. Entende? O sistema não entende isso, mas você, com olhos iluminados, hoje entende que todos os seus pecados foram perdoados, aniquilados. Porque para os judeus, transgressão significava não cumprir a lei. A lei, que lei? A lei mosaica. Então, quando João falava sobre isso, né? Filhinhos, não pequeis, se vocês pecarem e tal. Ele estava falando ali para os judeus, que para o judeu, transgressão significava não cumprimento das leis mosaicas.
Não é transgressão que a gente conhece de praticar isso, praticar aquilo, obras da carne que não convém aos eleitos. Sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque seria uma pessoa muito ignorante saber que é salva, eleita, perdoada. Agora eu estou salva para sempre, não vou perder mais a minha salvação, e sai por aí fazendo o que quer na carne. E essa carne aqui, eita, é carne, viu? Eita, carne que não se converte. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né?